Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano, sou constelador familiar, sou estudante de psicologia, trabalho com constelação de casais e atendo homens. Eu tenho um trabalho específico onde eu atendo grupos de homens, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? É realizar o resgate do masculino saudável, né? A cura do sagrado masculino, e também ensinar os homens a se relacionar de uma forma mais saudável com as suas mulheres, com seus filhos, né? Com seus familiares, com seus amigos. Então, esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Então, estou convidando você, um homem que quer aprender a melhorar as suas relações, entre em contato para que eu te passe as informações dos meus grupos, tá? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem interessante, né? Até o título é mais ou menos assim: eu odeio as mulheres, né? Como odeio as mulheres? Que isso, né? Que estranho isso. Bom, eu até os meus 30 anos de idade, a minha relação com as mulheres era uma relação de ódio e desprezo. Eu tinha realmente muito ódio e muito desprezo pelas mulheres. As mulheres representavam para mim apenas um objeto de satisfação de necessidades pessoais, de fantasias, de prazer e nada mais, né? Então eu tinha um total desprezo, né? E durante muito tempo isso permaneceu na minha vida. Por volta dos meus 32 anos, eu tomei uma decisão consciente, porém sem me conhecer, né? Que eu queria estabelecer uma relação saudável, que eu precisava parar com as minhas bagunças, com as minhas farras, né? Mas eu não sabia como fazer isso. Eu só queria construir algo bom na minha vida, né? Eu já estava cheio de dores e tudo mais. Então eu tomei essa decisão, a partir dos 32 anos, que eu queria mudar minha vida. Tudo isso que eu vou falar aqui eu conto detalhadamente no meu livro, que eu lanço esse ano ainda, né? Aí eu conto isso bem com os pormenores. Então, por volta dos 32 anos, eu conheci a minha esposa atual, nós já estamos há mais de 20 anos juntos, né? E entrei para a religião, fui trabalhar bastante na religião. A minha origem é uma religião espírita, né? O espiritismo kardecista, né? E ela funcionou durante muito tempo para mim como um freio moral, né? Eu estava muito engajado, tenho muito conhecimento dessa religião, e aí trabalhei muito tempo nisso, né? E de certa forma me ajudou a me dar um pouco de suporte. Ela funcionou como uma muleta para mim. Mas em um determinado momento da minha vida, eu precisei olhar para isso, né? Eu tinha muitas dores, eu tinha uma relação com a minha esposa que não era uma relação saudável, eu queria consertar isso, e aí ela falou: olha, faz terapia que você vai melhorar. E eu comecei o processo de terapia. Isso já tem muito tempo, né? Nesse processo de terapia, eu comecei a entender o porquê da minha relação com as mulheres ser tão ruim. Eu tinha um processo que chama-se amor interrompido com a minha mãe. Então eu não tinha estabelecido lá na infância a conexão com a minha mãe. Eu não tinha uma conexão materna. Então a minha conexão com as mulheres e a minha visão em relação às mulheres era uma visão distorcida, machucada, doída, né? E eu sofria por isso. Então eu não tinha a minha mãe no meu coração e na minha alma. Então eu tinha um buraco enorme dentro de mim. E isso eu projetava nas mulheres que eu me relacionava, todo esse rancor, toda essa mágoa, esse ódio, esse buraco, e exigia delas que elas atendessem às minhas necessidades. No processo terapêutico eu identifiquei isso, né, e comecei a trabalhar toda essa questão de tomar a minha mãe, de carregá-la em meu coração, de entender toda a minha situação, a minha fragilidade. E fui trabalhando isso durante toda a minha vida, né? Mais de 20 anos trabalhando todo esse processo de tomar a mãe. Na psicologia, na constelação familiar, né? Na psicologia com as abordagens da psicologia humanista, comportamental, psicanálise, psicodrama, passei por várias abordagens. E todas me ajudaram com um pouquinho dentro da sua abordagem. E aos poucos eu fui
entendendo toda essa questão da minha relação com as mulheres e fui ressignificando isso, melhorando minha relação com minhas filhas, com a minha esposa, com a minha própria mãe, né? Ela faleceu tem 3 anos, mas eu ainda consegui melhorar um pouco a minha relação com ela enquanto viva, né? E fui trabalhando isso, né? Fui trabalhando. Na semana passada, eu encontrei uma amiga que há muito tempo eu não via, muito tempo. Uma amiga muito querida, né? Que a gente tinha uma amizade boa, né? E uma mulher muito bonita, né? Bonita, voluptuosa, assim, aquela mulher que os homens olham e falam, nossa, né? Desperta os desejos, as fantasias lá que o Jung retrata no livro Símbolos, né? Então, é aquela mulher bonita mesmo, né? E eu encontrei com ela e ela ficou feliz de me ver, assim como eu fiquei feliz de vê-la também, e nós nos abraçamos, né? Um abraço bem afetuoso. E esse abraço ele durou por volta de uns 3, 4 segundos, ali, aquele abraço bem caloroso, né? E nós cumprimentamos, né? Foi só abraço, não deu nenhum beijinho no rosto, mas um abraço muito, muito carinhoso. Conversamos alguns minutos, né? Conversa trivial, falamos da vida. Eu até elogiei, ela estava com o cabelo bonito, elogiei o cabelo dela e nos despedimos. Na hora eu tive esse insight, eu falei, caramba, né? Como a minha relação com as mulheres está mudada. Na hora eu vi, percebi, eu amo as mulheres. Isso foi um insight bem legal, né? Que mostra o quanto a minha relação era adoecida, né? Naqueles 3, 4 segundos de abraço ali, eu não passou nem um minuto na minha cabeça, uma conotação machista ou sexista, não fiz nenhum comentário desse tipo, depreciativo, né? Foi um abraço tão caloroso que eu senti ali uma presença feminina tão agradável e tão respeitosa, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Passou algum tempo, eu falei, gente, né? Em outro momento, isso lá 20 anos atrás, eu teria feito alguma piadinha, alguma gracinha, teria feito alguma proposta, algum comentário sexista, né? E eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Que coisa bacana isso, né? Você ter um contato com uma mulher tão bonita, tão interessante que essa amiga é lógico, eu não vou falar quem é, né? E você ter esse olhar para o feminino com respeito, né? Olhar que é um ser humano que está ali, presente, e entender a importância das mulheres. Você, homem, já pensou nisso? Metade da população da Terra é mulher. A outra metade veio de uma mulher. Olha que interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu era aquele homem, olha que interessante, né? Interessante não. Eu não falo isso com dor, não. Eu não falo isso com mágoa. Eu já trabalhei isso aqui internamente. Mas eu era aquela pessoa, aquele homem que tem um ditado bem machista que diz assim: o homem é o único animal que se torna amigo das vítimas que ele pretende comer. Olha isso. Esse era o meu lema, né? Mas era todo um descontrole, toda uma dor muito grande que existia dentro de mim. E a partir disso, né, dessa mudança, eu trabalhei isso. E nesse encontro com essa amiga, eu percebi o quanto realmente isso mudou dentro de mim, né? O quanto eu aprendi a olhar com respeito, admiro sim as mulheres, acho uma mulher bonita. Eu posso sim olhar, achar uma mulher bonita, atraente, gostosa, cheirosa, posso sim. O que eu não posso é desrespeitá-la, né? E tratá-la com desprezo, com raiva, com ódio. Isso eu não posso, né? Isso nenhum homem pode fazer. Mas isso eu aprendi, né? E hoje, né, com o meu TDAH controlado, antes eu não controlava o meu TDAH, eu tive diagnóstico há pouco tempo, então com a medicação, com o desenvolvimento, com o estudo, o controle inibitório aqui no meu córtex cerebral funciona muito bem. Então, quer dizer, um processo de educação comportamental, de tomada de consciência e de ressignificação com a mãe. Eu acho muito legal essa história, eu gosto de contar isso, eu achei muito legal essa história. E eu espero que sirva de exemplo para você, para ressignificar
as suas relações com as suas mulheres da sua vida, mãe, filhas, amigas, irmãs, ok? Grande abraço.